Porque geralmente o profissional, ele segue esse fluxo. Ele vai lá, abre o CNPJ dele, para ele abrir o CNPJ, automaticamente ele fez ali uma viabilidade e depois ele tira a certidão dele, por exemplo, a licença de funcionamento na prefeitura e ele começa a atuar. Geralmente, quem abre CNPJ faz desta forma. Mas isso, gente, seria o normal, natural, para um estabelecimento que vende roupa, que vende sapato, uma papelaria, qualquer outro lugar. Mas quando a gente está falando da área da saúde, de área de interesse para a saúde, muda a forma como a gente abre o nosso negócio e como a gente regulariza. Afinal, regularização sanitária, eu não estou falando aqui somente da parte da vigilância sanitária. Esse é o nosso grande diferencial. Eu gosto de mostrar para vocês para que você tenha a visão 360 graus, porque você muitas vezes é um empreendedor, você é o dono do seu negócio. Se você só entender sobre a parte laboral, como é que você faz o procedimento, você vai deixar ali de melhorar, você vai deixar ali até mesmo de estar atendendo às normas para a atividade que você está atuando. Isso é um diferencial. O que deveria ser normal hoje é um diferencial, né, gente? Então, assim, através, hoje as pessoas, elas olham, tal pessoa, tal colega meu abriu a empresa dessa forma, vai lá e abre dessa forma. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é a forma correta para que você não tenha problema. Vale lembrar que a direção é muito mais importante do que a velocidade. Porque às vezes acontece o seguinte, espera aí que eu vou vir aqui para o flip chart, espera aí. Muitas vezes o que acontece é o seguinte, o profissional, ele vai lá, ele procura o curso para ele fazer, então ele faz ali um curso de graduação ou um curso de pós-graduação. Depois que ele faz esse curso, ele procura um local para ele se estabelecer. Esse local que ele procura aqui para se estabelecer pode ser através de um espaço de um colega que concedeu uma sala dentro de uma clínica, ou ele aluga uma sala num prédio comercial, ou ele compra um terreno e vai construir, ou ele compra uma sala num prédio e ele vai ali fazer toda a parte de obras, reformas, ou ele vai atuar na sala de um outro profissional e vai compartilhar aquela sala, não importa. Ele escolhe ali o estabelecimento meio que sem saber os critérios que ele precisa, e logo depois, o que ele fala? Ele faz? Ele começa a investir em produtos e equipamentos. Ele começa a investir em produtos e equipamentos e já começa o quê? A atender. Não é dessa forma? É assim que acontece a parte da interdição dos estabelecimentos, é assim que acontece a parte do fechamento da maioria dessas empresas que abriram. Por quê? Isso daqui é um ciclo que não vai dar certo. Porque é um ciclo que, mesmo que o profissional procurou ali se especializar, procurou ali atender às normas, ele não foi verificar se ele precisava submeter um projeto básico arquitetônico, ele não foi verificar a questão da viabilidade. Muitas vezes o profissional ele está atuando com o CPF, mas sem estar regularizado na própria prefeitura. Estou nem falando de vigilância sanitária, que é o último passo da regularização. Então, a direção ela é muito mais importante, porque às vezes chega o profissional falando assim, Ju, eu preciso me regularizar para ontem. E aí eu fui, já dei entrada na vigilância sanitária, eu falei, você já começou errado. Você começou pelo último passo. A chance de dar um problema agora aumenta muito. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Deixa eu sentar aqui. Eu tive recentemente uma cliente nossa, recentemente ela chegou e ela falou o seguinte, Ju, a vigilância sanitária chegou aqui no meu estabelecimento e a vigilância começou a cobrar um monte de coisas. E eu não entendi nada, porque eu ainda nem acabei a adequação do meu espaço. O que a vigilância veio? E eu virei para ela e falei assim, peraí, o seu contador deu entrada na vigilância sanitária? É, Ju, ele foi, abriu o CNPJ para mim e ele falou que já ia dar entrada na vigilância sanitária. Eu falei, mas como que você vai fazer a parte da vigilância sanitária, se cadastrar no sistema online integrado, se você ainda nem terminou a reforma do seu estabelecimento? Olha como é importante a direção, ou seja, a vigilância sanitária chegou lá, exigiu dela um monte de coisa, porque eles perderam tempo, saíram lá
da vigilância, chegaram lá no estabelecimento dela e viram o seguinte, que ela ainda estava em obra, ainda estava em reforma, já aproveitaram para ver se ela estava com o projeto dela, já olharam o projeto, enfim. Ela ali acabou tendo um atraso muito maior. E claro, né, gente, aquela situação constrangedora de não saber o passo a passo. Mas isso não vai acontecer com vocês, porque aqui a gente vai ter a direção.